Luz, câmera, ação! Obrigada, Bia. Vamos começar então. Eu vou falar no plural, tá, Maria? Porque eu acho que os outros alunos vão ver essa aula depois. Então é isso. Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ver algumas coisas do campo da semântica, né? Em especial sinônimos e antônimos, polissemia, ambiguidade e redundância, que são algumas coisas que os tópicos gramaticais nos vestibulares mais cobram. A gente não vai ver homônimo e parônimo. Mas enfim, até agora a gente viu bastante coisa. A gente viu lexicografia, a gente viu um pouquinho sobre morfologia, né, que é o estudo do nome do tipo de palavra, que é o estudo das decorrências das palavras. A gente viu muita sintaxe, né, que é o estudo das estruturas textuais. A gente viu objeto direto, objeto indireto, período composto, período simples, relações de coordenação, relações de subordinação. E agora a gente vai estudar um pouquinho da semântica e os tópicos da semântica que mais caem nos vestibulares. Então, o que é essa semântica, né? Pensando que a língua ela tem três esferas, ela tem a semântica, a sintática e a pragmática. Bem, então, o que é essa esfera semântica, né? O que é essa área de estudos da língua, essa área de estudos da linguística? Bem, a semântica é, na realidade, aquela que vai estudar os significados e as interpretações das palavras ou expressões da língua portuguesa. Só que, diferente da pragmática, ela vai estudar um pouquinho menos de contexto e vai estudar o significado em si, o significado da palavra, o significado da língua pelo significado, não tanto a interação da língua, não tanto a interação textual com um contexto extralinguístico, extratextual. Então, a semântica é esse campo da linguística que vai estudar a interpretação das palavras, que vai estudar o significado das palavras, o significado dos termos, o significado das expressões da língua portuguesa. Então, é aquela que vai estudar relações de redundância, ou seja, quando o significado se repete, relações de antônimo, que são quando uma mesma palavra, quando duas palavras têm significados completamente opostos, e outras coisas que a gente vai ver abaixo. Nessa aula, como a gente anunciou, ela vai ser uma aula sobre sinônimo e antônimo, sobre ambiguidade e sobre redundância, mas eu coloquei a polissemia para a gente entender a diferença entre ambiguidade e polissemia. Então, vamos começar de trás para frente aqui no nosso índice, porque aqui é rebeldia. Enfim, e vamos começar entendendo o que é a polissemia, né, pessoal? Então, vamos separar essa palavra. Polissemia vem do grego polissêmicos. E polissêmicos tem esse significado de muitos sentidos. Ou seja, a polissemia é o estudo de uma palavra com o mesmo som, né, uma palavra muito parecida, uma palavra igual, porém que essa mesma palavra pode carregar muitos sentidos e muitas vezes sentidos completamente opostos, né? Um, e a polissemia, ela vai estudar um objeto linguístico que sofre alteração de sentido, alteração de interpretação, de acordo com o contexto textual no qual este objeto linguístico está inserido. Então, por exemplo, a palavra manga, a gente pode falar desde manga, aquela fruta bonita, né? Aquela fruta gostosa, cheirosa que a gente come, ou até manga de camisa, manga de blusa, né? Ou seja, é a mesma palavra, né? É a mesma palavra fonética, porém com dois significados semânticos completamente opostos. Com a palavra banco, que a gente pode pensar desde o banco que a gente senta na praça,
até o banco onde a gente vai lá fazer a transação bancária, né? Onde a gente vai extrair dinheiro, onde a gente vai depositar, pagar conta, tudo mais. Ou a palavra braço, né? A palavra braço e perna, ela aparece em várias coisas, né? Em vários sentidos. Braço da cadeira, perna da cadeira, perna da mesa, e várias coisas assim, onde essas palavras aparecem com esse sentido bem genérico na realidade, mas também pode ser que eu me refira ao meu braço e à minha perna, né? Então, tem tanto um sentido anatômico humano quanto um sentido anatômico material, né? Sentido anatômico dos objetos. E a polissemia, ela precisa se distinguir muito da ambiguidade, porque a polissemia, ela é um recurso textual, mas ela não é um erro. Agora, a ambiguidade é quando não é usado em contextos literários, é sempre um erro, principalmente quando a gente vai pensar em contexto de redação, em contexto de produção escrita para a esfera acadêmica. Então, as pessoas confundem um pouco de polissemia, né, com uma palavra com vários significados, com ambiguidade, porque a ambiguidade ela também te dá essas múltiplas interpretações, só que de maneira completamente diferente. Então, o que é essa ambiguidade? A ambiguidade é, na realidade, um trecho linguístico onde há a possibilidade de uma dupla interpretação, ou de mais de uma dupla interpretação, né, de uma tripla interpretação, e assim vai. Ou seja, é sempre aquele trecho linguístico onde se pode ter uma dupla interpretação e não se sabe necessariamente qual que é a correta, né? Então é sempre aquele trecho linguístico onde a gente abre margem para múltiplas interpretações e para a gente muitas vezes ser erroneamente interpretado na maioria das vezes. Então por isso que a ambiguidade é sempre um erro. A ambiguidade é aquele trecho linguístico onde vai cair ali uma, uma interpretação que a gente não sabe qual é a correta quando a gente lê um trecho ambíguo. Às vezes pode até ser que a gente intua, né, qual que é a interpretação correta, mas a gente dificilmente vai saber qual que é a interpretação correta. É sempre um erro que a gente comete, às vezes, em textos, que a gente comete, às vezes, em vestibular, sempre desconta muito ponto na nossa redação. Por quê? Exatamente por essa questão de que não se sabe o que você quis dizer. Você pode ter dito qualquer coisa. E a interpretação ambígua, ela pode se dar por muitos fatores, desde uma utilização errada da vírgula ou a não utilização da vírgula, ou elementos dispostos incorretamente em um período, né? Como, por exemplo, a inversão da ordem canônica, sujeito, verbo e predicado, ou com várias outras coisas. Então, a ambiguidade, ela se dá por muitos fatores e ela sempre se caracteriza como um erro. Então, se antes a gente viu exemplos de polissemia, como, por exemplo, o banco, vamos ver agora uns exemplos de ambiguidade para a gente aprender a separar o que é polissemia de o que é ambiguidade. Bem, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo. Segundo a legislação brasileira, a polícia ostensiva não pode decretar voz de prisão para cidadãos por serem usuários de drogas ilícitas. Bem, onde está a ambiguidade, no caso, nesse trecho? Onde que está a ambiguidade nessa sentença? Bem, a polícia ostensiva não pode decretar voz de prisão para cidadãos por serem usuários de drogas ilícitas. Quem é o usuário de droga ilícita nessa sentença? A polícia ostensiva ou os cidadãos? Tá vendo que não dá para entender muito bem de quem que se fala, a quem que se refere aqui nessa sentença? Como que a gente pode arrumar, então, esse enunciado? A gente pode substituir alguns elementos linguísticos aqui e colocar certinho aquilo que a gente está querendo dizer. Então, bem, vamos aqui, ó. Segundo a legislação brasileira,
A polícia ostensiva não pode decretar voz de prisão para cidadãos que são usuários de drogas ilícitas. Agora a gente já está falando que os cidadãos são usuários de drogas ilícitas e que eles não podem ser presos por isso. Agora, quando a gente falava que por serem usuários de drogas ilícitas, até ficava ali uma relação estranha de causa e consequência, que a gente não conseguia entender muito bem do que se tratava. Só um minutinho, pessoal. Bem, voltando, pessoal. Bem, então aqui a gente consegue já arrumar essa relação ambígua, né? A gente já consegue deixar bem descrito o que se trata, né? Do que se trata esse enunciado, do que se trata essa questão. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso segundo exemplo. A gente arruma esse e já passa para a aula não ficar tão demorada e tão longa. Bem, Maria se sentou na cadeira e quebrou o braço. Bem, vamos dar uma olhadinha nessa sentença. Maria se sentou na cadeira e quebrou o braço. Que braço que a Maria quebrou? O Ou braço dela ou da dela? cadeira, né? Exatamente. Então aqui ficou uma situação bem ambígua. A gente não sabe que braço foi esse que a Maria quebrou. Como é que a gente pode arrumar esse enunciado? Pode escrever de uma maneira muito simples. Maria se sentou na cadeira. Maria se sentou e quebrou o braço da cadeira. Pronto. A gente já arrumou a ambiguidade, né? A gente já desfez a ambiguidade desse enunciado somente com uma inversão de termos, somente com uma inversão da ordem da sentença. E isso já deixa o enunciado muito mais claro, né? Já não dá margem para dupla interpretação. Então, estes são alguns recursos que a gente pode utilizar para corrigir a ambiguidade. Aqui nessa terceira sentença, né? A mãe agrediu sua filha porque estava bêbada. Quem estava bêbada? A mãe Ou a ou filha. a filha, né? Então aqui fica também um pouquinho estranho também, né? A gente não sabe de quem se trata. Arrumar isso também é muito fácil, né? Eu trouxe alguns exercícios depois para vocês fazerem em casa, sozinhos, para vocês conseguirem ver e tentar arrumar essas relações de ambiguidade. Bem, existe também uma forma da gente arrumar a ambiguidade. Peraí, deixa eu voltar. Que é. Nossa, que demora. Que é através, muitas vezes, da substituição de alguns termos por sinônimos e antônimos. Às vezes, se a gente substitui ali algum termo por uma outra palavra, substitui alguma coisa ali, a gente já consegue mudar esse sentido ambíguo que uma frase pode carregar. Mas o que é, então, o dito cujo do sinônimo e do antônimo? Né? O que são esses elementos linguísticos que parecem fáceis, mas normalmente o vestibular sempre cobra muito, porque faz muito sentido quando a gente pensa na construção de uma redação mesmo, né? Para evitar tanto a redundância quanto a dupla interpretação, quanto a ambiguidade. Bem, dos sinônimos e antônimos. Os sinônimos são aquelas palavras que, a depender do contexto, elas podem substituir umas às outras sem que haja perca de significado. Como assim? Então, elas são palavras que elas são essencialmente muito parecidas, né? Então, por exemplo, eu falar problema, adversidade, gato, felino, medo, receio, são palavras que têm um significado ali muito parecido, embora não igual. De um ponto de vista linguístico, não existe
sinônimo perfeito, né? Relação perfeita de sinônimo. Enfim, são palavras com um sentido semântico, com sua interpretação muito parecidas, com um significado muito parecido. E a gente compreender bem os sinônimos é muito importante para que a gente não tenha alguns erros textuais que a gente costuma cometer, como a questão do eco textual, que é quando a gente repete muito uma palavra ou um som dentro de um texto, que às vezes é recurso literário, mas também normalmente em redação é considerado errado, que a gente repita muito um som ali, um fonema, né? Palavras muito parecidas. E também a gente consegue evitar a ambiguidade com substituição de algumas palavras por sinônimos. Embora também às vezes a gente possa reforçar a ambiguidade a depender do contexto. Só que os sinônimos e os antônimos, eles são muito importantes para algumas coisas, só que eles também têm um certo risco se não utilizados corretamente. Por exemplo, um significado que se utiliza um enunciado, né, uma sentença que se utiliza muito dos sinônimos, pode ficar uma sentença ali redundante, com uma repetição de significado, com uma repetição de interpretação. Isso também é um erro textual, isso também é um erro gramatical. Bem, e se existe o sinônimo, que são palavras, que são termos com uma interpretação com uma significação parecida ou aproximada, também existe o antônimo, que é o extremo oposto da situação, né? O antônimo, na verdade, são aquelas palavras onde o sentido de uma combate o sentido da outra. Ou seja, são palavras com sentidos e interpretações completamente opostas. Há uma oposição, que a gente chama na linguística, de oposição total de significação, como, por exemplo, direita e esquerda, alto, baixo, subir, descer. Ou seja, são palavras onde há um significado ali completamente oposto. São palavras onde ficam até estranhos se a gente usá-las muito próximas uma da outra em algumas frases. Então, são essas palavras que normalmente reforçam o sentido de oposição entre ideias. Então, por exemplo, a gente usar um antônimo é que a gente pode marcar ali no enunciado no enunciado, através dos antônimos, uma ideia essencialmente oposta. E assim a gente consegue evitar ambiguidade e alguma redundância, né? A gente consegue evitar redundância também através dos antônimos. Mas, assim como o sinônimo, o antônimo também tem um perigo muito grave. Lembra que a gente estudou, acho que foi mês retrasado, o paralelismo, né? A relação do paralelismo e do pronome relativo? Aqui ele entra de novo. Vocês lembram do paralelismo semântico, que era quando um enunciado, que era quando uma sentença precisava manter em todo o seu corpo a mesma ideia, a mesma significação? O antônimo também pode significar aí uma quebra de paralelismo semântico. Como, por exemplo, eu não posso entrar para fora, né? São aí uma relação semântica onde se fala que eu vou entrar para fora, há ali ideias essencialmente opostas. Mas se eu falar que eu vou entrar para dentro, a gente tem uma outra coisa, a gente cai em outro erro. Qual erro é esse? É o erro da redundância. Mas se eu falar que eu vou entrar para fora, aí eu estou caindo no erro do quê? Da quebra do paralelismo semântico. Não há uma consistência argumentativa, não há uma consistência de ideias. Qual seria o certo falar? Eu quero entrar para dentro. Falar, como seria? O certo seria eu falar eu quero entrar, né? Só. Porque só isso, ó, como fica mais fácil, né? Eu quero É,
Porque a gente, não sei porquê, mas eu tenho o costume de repetir a palavra. Uhum. Na verdade, é um vício que a gente tem mesmo na língua, de ficar repetindo a palavra. Mas o certo mesmo é só eu quero entrar, eu quero sair, né? Ou também pode ser, eu vou lá dentro, né? Sim, eu vou lá Vou lá dentro. para dentro. Assim, por exemplo, eu vou sair lá fora, eu vou sair para fora. Eu vou lá fora, ou eu vou sair. Sim. Aí, ó, princípio da economia linguística, né? Princípio do menor esforço. Olha só, eu vou sair, acabou. Eu já te entendi, não preciso falar vou sair para fora, né? Então, o correto seria esse, ou eu vou lá para fora, como a Bia falou. Aí a gente já evita tanto a redundância quanto a ambiguidade ali, né? Eu vou sair, já não tem uma relação ambígua aí, que a gente já sabe para onde você vai. Enfim, vou passar aqui. E a gente falou em vários momentos de redundância, né? A gente falou em vários momentos de repetição de significado, repetição de termos, né? Enfim, então o que, que é essa dita cuja da redundância, né? A redundância é uma utilização de termos com uma carga semântica igual, no caso do pleonasmo, ou da não adição de uma ideia em um enunciado. Vamos destrinchar essa explicação aqui. Às vezes, a gente comete alguns erros, como o sair para fora, entrar para dentro, subir para cima e o descer para baixo, né? Por que, que é um erro? Porque a gente está repetindo um termo que tem o mesmo significado. Se eu vou sair de algum lugar, é claro que eu vou sair para fora, né? É claro que eu vou sair daquele ambiente. Ou se eu vou entrar, é claro que eu vou entrar para dentro, né? É claro que eu vou entrar em algum ambiente. Então, eu não preciso reafirmar para onde eu vou. Eu não preciso reafirmar o que eu vou fazer. É impossível, por exemplo, eu descer para cima. Então, como é impossível eu descer para cima, então eu não preciso reafirmar que eu vou descer para baixo. Eu posso dizer só que eu vou descer. E são essas relações, essas palavras que não são a mesma, mas que têm exatamente o mesmo significado, né, ou a mesma carga semântica. E quando utilizadas juntas, que a gente cai num erro que a gente, na linguística, chama de pleonasmo. Pleonasmo significa mesmo significado ou recorrência de significado. Mas o pleonasmo não, ele é uma relação semântica, né? Ele é uma relação de redundância, mas ele é uma relação de redundância que a gente chama de sinonímica. Por que sinonímica? Porque é uma relação ali entre os significados da palavra, né? As palavras ali, no caso do pleonasmo, é que têm o mesmo significado ou significados muito aproximados. Então, ali nessa relação, a gente comete o erro do pleonasmo. Mas a redundância já é um outro caso. Por que, que a redundância já é um outro caso? Porque a redundância é quando a gente fica repetindo uma ideia. É quando a gente não desenvolve uma ideia em uma sentença. Então, é quando eu faço um texto onde eu fico reafirmando sempre a mesma ideia, sem adicionar outros argumentos. E a gente às vezes comete esses erros em redação e a gente nem percebe que a gente cometeu esses erros. Mas bem, vamos então ver alguns exemplos, né, de pleonasmo, além dos que eu já citei. Depois a gente vê também alguns exemplos de redundância para a gente entender qual que é a diferença. Por mais que redundância e pleonasmo não sejam ideias essencialmente opostas, né? Enfim. Exemplo de pleonasmo, né? Elo de ligação, por exemplo, é uma coisa que a gente fala muito. Elo de ligação. Mas não, todo elo
já é uma ligação. Então, a gente fala elo de ligação é um pleonasmo. Ou então, canja de galinha. Não existe canja de porco, não existe canja de vaca, existe sempre canja de galinha. Então, a gente falar canja já é o suficiente. Mas ficou tão popularmente conhecido que a gente usa canja de galinha sem questionar ali uma relação de pleonasmo, né? Ou então, uma coisa que às vezes as pessoas falam, hemorragia sanguínea. Existe uma hemorragia de algum outro fluido corporal? Não existe. Não existe hemorragia de suor, não existe hemorragia de catarro. Inclusive, a palavra o hemo, né, da hemorragia, esse hemo, já em latim já é o significado de sangue. Então aqui a gente já tem um fluxo de saída de sangue intrínseco da própria palavra. Então a gente falar hemorragia sanguínea não é correto também, né? É um pleonasmo porque não tem como ser hemorragia de alguma outra coisa. Uma outra coisa que a gente já falou aqui, mas que a gente fala, né? Que é entrar dentro, né? É um caso de pleonasmo que às vezes a gente sempre usa, é um vício de linguagem a gente falar entrar dentro, mas também é um significado, também há ali uma carga semântica redundante. Por que que há ali uma carga semântica redundante? Porque a gente normalmente vê dentro, né, a gente falar essa questão do dentro, a palavra dentro, como sempre ambientes fechados, né? Mas não necessariamente, né? Entrar dentro de algum lugar, entrar dentro, é uma relação redundante porque dentro não necessariamente é um ambiente fechado. Então, entrar dentro é uma relação de redundância. Então, o certo seria o quê? Ir para dentro, ou então entrar apenas, né? Agora, entrar dentro a gente usa com frequência, mas é uma relação de pleonasmo. Agora, a redundância textual é um erro que a gente sempre comete normalmente. Trouxe alguns exemplos de redundância para gente que eu tirei de redações que eu corrigi na vida. As identidades estão todas preservadas aqui, mas são alguns exemplos de redundância que eu já vi as pessoas cometerem em redação. Ou então, eu acho que um deles foi até eu mesmo que cometi, mas eu não lembro qual foi. Vou dar uma olhadinha aqui. Acho que foi esse. Esse daqui fui eu que cometi. Mas enfim. Então, dar uma olhadinha aqui em exemplos de redundância. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui nessa sentença. A falta de políticas estatais de combate ao machismo só acentua o quão omisso é o Estado diante de situações de misoginia. Por que que esse enunciado, por que que essa sentença, ela é redundante? Bem, a falta de políticas estatais de combate ao machismo só acentua o quão omisso é o Estado diante de situação de misoginia. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente conseguir entender bem esse babado. Por que que há uma ideia? Por que que esse enunciado, então, ele é redundante? Porque eu falar que existe uma falta de política estatal de combate ao machismo, já é eu falar que o Estado é omisso em situações de misoginia. Ou seja, por que que o Estado é omisso nessa questão? Porque ele não tem uma política efetiva de combate ao machismo. Então, esse enunciado, ele está redundante não em utilização de termos ou coisas do tipo. Ele está redundante porque não há um acréscimo de ideias, embora pareça, né? Então,
A falta de políticas estatais de combate ao machismo só acentua o quão omisso é o Estado diante de situações de misoginia. Normalmente, a gente comete esses erros quando a gente quer fazer o famoso encher linguiça dentro de um texto, né? A gente fala, eu vou aqui escrever um pouquinho mais, desenvolver essa ideia. Mas, às vezes, nesse erro de desenvolver essa ideia, a gente escreve um enunciado ali completamente redundante, onde a gente não desenvolveu aquela ideia, a gente só repetiu aquela ideia. E aqui é um erro, e aqui um exemplo muito claro, né, de repetição de uma ideia. Porque se eu falo que o Estado já é omisso diante de situações de misoginia, já é eu falar, por exemplo, que o Estado não tem políticas de combate ao machismo. Vamos dar uma olhadinha aqui na seguinte sentença. O problema de indisciplina dos alunos é ocasionado pela falta de postura, escrevi errado aqui, disciplinada dos mesmos. Bem, o que é uma indisciplina discente, né? O que é uma indisciplina do aluno? Já é uma falta de postura disciplinada, já é uma falta de disciplina. Então, eu falar que o problema de indisciplina dos alunos é ocasionado pela falta de postura disciplinada dos mesmos é extremamente redundante, porque eu já falei que os alunos são indisciplinados. Ainda eu estou aqui me propondo a falar qual é o problema da indisciplina, né? O que ocasiona a indisciplina. Agora, eu falar que a indisciplina é ocasionada pela falta de postura indisciplinada, eu não falei nada, né? Eu falei muito, mas não falei nada ao mesmo tempo, né? Eu repeti uma ideia, eu tentei desenvolver essa ideia, eu tentei desenvolver esse termo que eu abri, mas eu, na realidade, só repeti com outra palavra, né? Só repeti com outras palavras. Então, há aí ideias que não se desenvolvem e que tornam esse enunciado completamente repetitivo. Completamente repetitivo. Não há aí uma adesão de uma outra ideia, né? Bem, vamos olhar aqui para um errinho que eu cometi, eu acho que recentemente até. O aquecimento global é a causa da elevação das temperaturas. Bem, o aquecimento global já se trata de uma elevação de temperatura. Então, ao falar que o aquecimento global é a causa da elevação das temperaturas, é redundante. Por quê, pessoal? Porque eu já falei que há um aquecimento global. Então, eu falar que o aquecimento global é a causa da elevação das temperaturas, eu já constatei que aqui há uma elevação de temperatura. Eu não preciso desenvolver isso. E a gente normalmente vê muito isso sendo utilizado até mesmo em registros oficiais sobre, né, em discussões oficiais sobre aquecimento global. Então, há aqui uma relação de redundância que a gente não percebe muito bem, né? A gente naturalizou muito essa redundância dentro dessa discussão, mas esse enunciado, ele é redundante, sim. Então, a gente precisa evitar, né? A gente precisa evitar que haja esse tipo de enunciado, né? Principalmente esses onde a gente não enxerga muito bem o que é redundante ali, mas há uma redundância. Bem, da questão teórica, foi isso mesmo, a aula, ela era uma aula um pouquinho mais curta. Então, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, e o restante vai ficar de tarefa. Aí a gente abre para dúvida, que eu acho que entrou mais uma pessoa na sala. Tinha ouvido barulhinho de gente entrando. Ah, não entrou não. Fui iludido. Enfim, vamos resolver o primeiro exercício de cada primeira questão de cada exercício. Aí vocês continuem em casa
E a gente abre para pergunta, caso alguém tenha alguma pergunta. Caso a Maria tenha alguma pergunta, no caso, ou a Bia, né, também. Enfim, identifique se há polissemia ou ambiguidade nas sentenças. A. Ela sujou de manga as mangas da blusa. O que vocês acham que há aqui? Uma polissemia ou uma ambiguidade? Esse enunciado ele ficou ambíguo ou há polissemia aqui? Eu não achei que ficou ambíguo, não. Ele Eu não acho ficou. que tem os dois. Ele ficou um pouco redundante, né? Na realidade, pensando que a redundância também se dá nessa repetição aqui de fonemas, né? Mas gramaticalmente, se a gente parar para pensar, não está errado, né? Porque eu não estou me referindo à mesma manga, né? A mesma coisa. Então aqui há uma relação de polissemia. Ele está redundante? Sonoramente está. Ela sujou a manga, ela sujou de manga as mangas da blusa. Então sonoramente está um pouco redundante. Mas a relação aqui é polissêmica porque não há uma repetição de ideia, não há uma repetição de significação. Então, gramaticalmente, não está errado. Embora foneticamente possa ser considerado um enunciado um pouco redundante. Mas aqui o que a gente tem é uma relação de polissemia. Vamos passar para o próximo exercício, aí a gente deixa alguns para vocês, para o pessoal resolver sozinho. Bem, resolva a ambiguidade da sentença. Vamos resolver o mais curto, aí a gente deixa o mais difícil para o pessoal tentar resolver sozinho, que é muito importante resolver coisas difíceis sozinhos. Enfim, acabaram de roubar o banco da entrada da universidade. Bem, esse enunciado ele está bem ambíguo, por quê? A que banco que eu me refiro, né? Eu estou me referindo ao banco que fica ali na entrada, ao banco de se sentar, ou ao banco de fazer transações bancárias, né? Ou à instituição banco, né? Então, como que a gente pode resolver essa redundância, essa ambiguidade? Como que vocês acham que a gente pode resolver essa ambiguidade? Então, esse banco aí é o banco de dinheiro. Se a gente for, a gente pode escolher um dos dois, né? Aham. A gente escolhe um dos dois e aí muda a frase para ajeitar. Uhum. A gente pode escolher. Então, aqui, nesse caso, nesse enunciado, ele se refere a A gente pode colocar caixa eletrônico, agência bancária, não sei. Exatamente. Usar um sinônimo no lugar, não sei. Sim, exatamente. A gente pode usar um sinônimo aqui no caso. Ai, que orgulho! Sou professora de matemática, estou aprendendo português! Arrasou. Muito bom. Preciso aprender matemática, vou ficar na sua aula. Enfim, a gente pode mudar por um sinônimo. Como eu falei, o sinônimo ele também tem essa função de resolver, né, essas ambiguidades da sentença. Então, eu posso falar: acabaram de roubar a agência bancária da entrada da universidade. Ó o sinônimo aqui, ó, aparecendo pra gente não se confundir, né? Pra gente conseguir quebrar essa ambiguidade da sentença. Ó a agência bancária aparecendo aqui, que bonito, ó. Sinônimo tendo uma usabilidade, né? Então, é uma das formas da gente resolver a ambiguidade é através da substituição desses termos, substituição de termos, por termos com uma carga semântica um pouco parecida. Bem. Mas espera aí.
Por que essa frase C aí é ambígua? Eu não entendi. Ela saiu da loja de roupas Onde que tá a ambiguidade? porque aqui eu estou me referindo a uma loja que vende roupas ou estou me referindo a ela sair de roupas da loja? Ah, tá. Entendi. Então, Entendi. então aqui a gente precisa resolver, né? Aqui no caso ela está falando da loja de roupas. Ah, Então, se eu fosse arrumar, eu ia colocar ela não saiu da loja de roupas, ou ela não saiu da loja pelada. Ela saiu de roupa. exatamente. Mas a gente também pode colocar, sei lá, Não, ela agora eu entendi. saiu da loja de vestuário, olha só. Aham. Não, eu não tinha entendido a ambiguidade, porque assim, nem me passou pela cabeça isso, né? Óbvio que ela saiu de roupa, ela não ia sair pelada. Exatamente, mas aí pode. Mas era muito óbvio, assim, eu não consegui. Ah, tá, obrigada. Acha? Então, mas é realmente por isso que eu trouxe esse negócio, essa questão para a gente analisar, porque às vezes a gente começa algumas coisas que são muito óbvias que a gente usa no vício da linguagem, só que aí vem um canetão lá da banca da redação, né? A gente não sabe por Destrói na quê. redação. A gente fica, nossa, o que eu cometi aqui? Eu uso isso na minha linguagem normal. Mas está errado porque há uma relação de redundância. Então, a gente tem que se atentar bastante na hora de escrever uma redação, assim, Sim. para alguém corrigir. Bem, e aqui eu trouxe uma questão de eco textual. O que é o eco textual? Vamos explicar primeiro isso antes da gente resolver alguma questão. O eco textual é quando a gente fica repetindo uma frase, uma palavra, quer dizer, em uma sentença ou em um parágrafo. Por que eco? Porque o eco é quando a gente grita lá, né, no ambiente e fala e repete a palavra, né? Então, grito oi, faz oi, 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 oi. Então, por isso que é um eco textual. E o que a gente utiliza normalmente para corrigir os ecos textuais? A gente usa o sinônimo ou o antônimo, né? Se bem que eu acho que o antônimo nem cabe muito aqui. Mas, enfim, a relação mais comum que a gente fala para o aluno é qual é a palavra parecida? Qual que é a palavra? Fala uma palavra mais próxima aí, muda para uma palavra com significado parecido, mas sem colocar a mesma palavra para o seu enunciado não ficar redundante, para o seu enunciado não ficar estranho, estilisticamente falando. Então, qual que é o recurso que a gente usa para resolver o eco textual? É o sinônimo, né? É o recurso sinonímico. Então, vamos olhar aqui para esse primeiro exemplo. Maria é bonita, tem os olhos bonitos e bonitas madeixas. Bem, bonita, bonitos, bonitas. A palavra bonito se repetindo, né? A palavra bonita repetindo muito, ficando até feio esse enunciado, né? Então, como que a gente pode resolver isso? Sei lá. Como que vamos dar aí uma sugestão aí de palavras aí para a gente conseguir substituir e corrigir esse eco textual. O que vocês acham? Vamos colocar. Maria é bonita, tem os olhos. A gente pode colocar no lugar de bonitos. Ai, não tá me vindo na cabeça. A gente pode colocar tem os olhos belos Ai, belos. e o que a gente pode substituir aqui também, além de bonitas madeixas. A gente pode Lindas, colocar. Oi? lindas. Sim, pode Lindas colocar madeixas. lindas madeixas.
Aí, ó. Maria é bonita, tem os olhos belos e lindas madeixas. Acabou o eco textual, né? Bem simples de corrigir o eco textual. A gente só precisa se atentar aos sinônimos, né? Para a gente não ficar repetindo muito na mesma palavra. Então, aqui, de uma forma muito simples, a gente já conseguiu substituir o eco textual aqui. Maria é bonita, tem os olhos belos e lindas madeixas. É bem mais bonito, bem mais confortável de se ler do que eu falar para vocês. Maria é bonita, tem os olhos bonitos e bonitas madeixas, né? E Fica até. no caso dá para tirar o olhos bonitos e bonitas madeixas e colocar os dois com um único bonito, né? Sim, a gente pode fazer assim, Maria. Só que aqui também tem que tomar um certo cuidado com a concordância, né? Maria é bonita E tem e e tem olhos. olhos e madeixas bonitos. Aí aqui Mas concorda aí pode com o ser mais próximo. belos, né? Ah, tem que Sim, concordar com o mais próximo. Belas. são belas, Lindas. Entendi. lindas. Sempre tem que concordar com o mais próximo. Ah, tá. Então, Olha que legal isso, porque eu achava que tinha que ser. Porque assim, ó, eu tô falando em dois, então eu tô falando no plural. Então, assim, quando eu tô falando de tem meninos e meninas, né? A gente costuma falar eles, não elas. Então eu achava aham. que tinha que ir pro masculino. Não. Legal, eu não vou esquecer nunca mais, tem que concordar com o mais próximo. Odeio escrever errado, menino de Deus. E a gente comete esses erros, né? Até por conta dessa questão do gênero na língua portuguesa, né? Que é muito estranho, né? De como funciona Sim. mesmo. E aqui a concordância de gênero é uma coisa que a gente erra bastante, assim, por mais que pareça ser a concordância mais fácil. E uma coisa que a gente pode olhar, o porquê também, que aqui não vai para o masculino, é que a gente tem dois plurais, né? Então aqui a gente tem olhos e madeixas, a gente tem duas palavras no plural. Então a gente vai concordar no masculino com dois plurais? Não, né? A gente vai concordar com o plural que está mais próximo. Certo. Enfim. Aqui, esse segundo enunciado, tem um erro que o pessoal comete bastante e que eu acho bem mais fácil de substituir esse, embora, mas, porém, contudo, entretanto, não tenham necessariamente o mesmo significado semântico. A gente precisa se atentar ao que a gente vai utilizar aqui. Vamos ler esse enunciado. O governo liberou verbas para o custeio dos vestibulares, mas o valor liberado é insuficiente para cobrir os gastos. Mas, para resolver a situação, o governo, em parceria com as agências de vestibulares, criou o modelo econômico do Enem. Mas, para isso, foi necessário reduzir o tamanho da fonte dos textos e a resolução das imagens. Olha quantas vezes o mas apareceu Mas, aqui. Só que eu posso sempre substituir esse mas por entretanto, porém, contudo, igual a gente sempre coloca como se fossem sempre sinônimos. Não, né? Mas, porém, contudo, entretanto, não necessariamente são sinônimos. Cada um tem um significado, tem um peso semântico bem diferente. Aqui, esse mas, ele tá bem adequado aqui? Tá adequado? Vocês acham que tá certinho esse primeiro mas aqui, a primeira ocorrência dele? Sim, eu acho. E está. eu acho também. Está Estou com a correto. Maria. Está correto. Aqui o mas, ele tem um significado. Está correto, tá bonitinho aqui. Essa primeira ocorrência do mas. Então, tá top. E aqui? Pelo que vocês Não, substituiriam esse mas? eu colocaria um porém.
Porém, será que é porém aqui? É o mais adequado? Porque pensa, o porém, ele tem uma relação muito adversativa, né? Eu gostaria de ir, porém estou trancado em casa, né? Ali é uma relação muito adversativa. Tem como colocar o logo? O logo faz sentido, sei lá. Não numa relação sinonímica, né? O logo ele não é sinônimo de mas. Logo tem mais uma relação ali de consequência, né? Saio de casa, vou correr, logo fico suado, né? Uma relação ali de causa e consequência. Aqui, ao invés do porém, que é uma relação de muita oposição, muito positiva, a gente pode colocar uma palavra que tem essa relação de oposição, de adversidade, um pouco menos forte, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, contudo. Contudo, para resolver a situação, o governo, em parceria com as agências de vestibulares, criou um modelo de Enem. Então, aqui, um modelo econômico do Enem. Aqui já fica um pouquinho, já tem uma relação de diversidade um pouco menos forte, né? Embora ainda haja uma relação de diversidade aqui. E aqui, vocês substituiriam esse mas ou vocês acham que essa recorrência aqui está correta? Então, é que tem um para isso. Hum. Eu não sei se tem necessidade desse mas, ou só eu colocar um porém ou sem o mas, porque eu não sei se ele faz sentido aí. Aqui a gente pode até encurtar bastante esse enunciado aqui, né? Pode cortar até o paraíso. O que a gente pode colocar aqui? No entanto, foi necessário reduzir o tamanho da fonte e o tamanho da fonte dos textos e a resolução das imagens, né? Já fica um enunciado mais enxuto, mais curto, sem cacuete de recurso linguístico e já acabou com o eco textual desse enunciado, né? Então aqui a gente já matou vários coelhos com uma cajadada só. Enfim, vou deixar esse último aqui para os alunos talvez verem a aula depois de resolverem sozinhos. Alguém tem alguma dúvida, Maria ou Bia, do que ficou aqui, da questão teórica? Ficou alguma dúvida da aula? Não, tudo certo. Tudo certinho? No começo eu achei difícil por causa do nome. Falei, nossa, meu Deus, que isso? Também falei, nossa, essa aula vai ficar gigante, vou precisar de umas 4 horas para explicar, até ia pedir para dar aula em um outro dia, se possível, mas não precisou, ainda bem. E foi bem simples, são coisas bem simples, né? Embora bem muito cobradas. Enfim, então eu acho que é isso. Eu acho que se a Bia quiser começar a aula dela, ela já pode começar. Intervalo. Vai dar um intervalo? Fazer um xixi, beber uma água. Isso mesmo. Se hidratem. Tá calor. Nossa, muito. Eu encerro então, agora, a gente até vai encerrar 5 minutos antes. E 3h50 eu mando outro link. Aí, Maria, você vai assistir a próxima aula? Sim, eu vou sim. Ah, certo. Então tá bom. Tá bom. Um beijo, até daqui a pouco. Até. Obrigada, João. Então, obrigado, Maria. Obrigado, Bia, pela participação. E é isso.